A mente humana tem um poder muito maior sobre as paixões do que se pensa. Baruch Spinoza. Você já se sentiu refém de suas próprias emoções? Aquela raiva que explode em momentos inoportunos, um medo que paralisa suas ações, ou uma tristeza que parece não ter fim, drenando sua energia vital. É um vazio, uma sensação de impotência que muitos de nós conhecemos bem. Estudos recentes mostram que a ansiedade e a depressão estão em níveis recordes globalmente, afetando milhões de vidas. Isso não é apenas uma questão de saúde mental. É um desafio existencial que nos impede de viver plenamente. Afinal, por que continuamos sofrendo, mesmo quando temos tudo para sermos felizes? Por que essas emoções destrutivas parecem ter tanto poder sobre nós, nos impedindo de alcançar uma verdadeira paz e liberdade? Hoje, vamos mergulhar na mente de um dos maiores pensadores da história, Baruch Spinoza, para desvendar o mistério das nossas paixões. Veremos como sua filosofia, escrita há séculos, oferece um mapa prático e revolucionário para entender, e mais importante, dominar nossas emoções destrutivas. Se você está cansado de ser guiado por aquilo que sente e busca um caminho para a liberdade emocional, este vídeo é para você. Fique até o final, porque o que Spinoza revela pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo e o mundo. E se você já sentiu que suas emoções te controlam, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais reflexões como esta. É uma experiência universal, a busca incessante por algo que nos preencha. Compramos o carro dos sonhos, conseguimos a promoção tão desejada, ou iniciamos um relacionamento que parecia perfeito. Por um breve momento, sentimos uma euforia, uma sensação de completude. Mas, logo depois, uma familiaridade inquietante se instala. Um vazio, um desejo que se apaga, apenas para ser substituído por outro. Por que essa insatisfação é tão constante? Porque, não importa o que alcancemos, a verdadeira paz e a liberdade emocional parecem sempre escapar de nossas mãos. Nós fomos condicionados a acreditar que a felicidade está nas conquistas externas, que se tivermos mais dinheiro, mais status, mais prazer, seremos finalmente completos. Mas, como você já deve ter percebido, a realidade é bem diferente. A sociedade moderna, com seu ritmo frenético e sua cultura de consumo, nos empurra para um ciclo de desejos insaciáveis e nos distrai do verdadeiro problema: a forma como lidamos com nossas próprias emoções. Pense nisso. A raiva que te consome quando algo não sai como planejado. O medo que te impede de arriscar, de tentar coisas novas, de viver experiências plenas. A tristeza que se arrasta por dias, semanas, sem uma causa aparente, minando sua energia e sua vontade de agir. Essas não são apenas reações momentâneas. Elas são paixões que nos aprisionam, que diminuem nossa capacidade de agir e de viver uma vida verdadeiramente livre. Elas nos roubam a paz e nos deixam com um sentimento persistente de vazio existencial. Mas será que estamos condenados a viver à mercê desses sentimentos, como meras folhas ao vento, sem controle sobre nosso próprio destino emocional? É exatamente aqui que Baruch Spinoza entra em cena, com uma visão revolucionária que pode mudar tudo. Ele nos mostra que a chave para a liberdade emocional não está em suprimir o que sentimos, mas em compreender a natureza de nossas paixões. Ao fazer isso, podemos transformar nosso sofrimento em um caminho para uma alegria duradoura e uma verdadeira potência de agir. Prepare-se para desvendar a mente humana sob uma nova luz. Para entender como Spinoza nos ajuda a lidar com as emoções destrutivas, precisamos primeiro compreender como ele enxergava a própria natureza humana e, consequentemente, as nossas emoções. Spinoza, um filósofo do século XVII, tinha uma visão radical e profundamente racional sobre o que somos e como funcionamos. Esqueça a ideia de bem e mal morais como forças externas. Para Spinoza, a realidade é muito mais intrincada e impessoal.
Ele acreditava que tudo no universo, incluindo nós, faz parte de uma única substância, que ele chamava de Deus ou natureza. Essa substância não é um ser separado, sentado em um trono celestial e julgando nossas ações. Pelo contrário, ela é a totalidade de tudo o que existe. Uma força eterna e imanente que opera através de leis necessárias e imutáveis. É como se o universo fosse um gigantesco organismo. E nós, suas partes. Dentro dessa visão, Spinoza via os seres humanos não como exceções, mas como modos dessa substância. Ou seja, somos manifestações particulares de algo muito maior. E como parte da natureza, somos regidos pelas mesmas leis que governam o resto do universo. Isso significa que nossas ações, nossos pensamentos e, sim, nossas emoções não são eventos aleatórios. Elas têm causas e podem ser compreendidas racionalmente, como qualquer fenômeno natural. É aqui que o conceito de paixões entra em cena. Para Spinoza, uma paixão é uma afecção do corpo e da mente pela qual nossa potência de agir é diminuída ou contida. Imagine-se como um rio. Quando a água flui livremente, você está em seu estado mais potente. Mas se há pedras, galhos ou barragens, o fluxo é impedido e sua potência diminui. As paixões são como essas obstruções. Elas são emoções que surgem em nós quando não somos a causa adequada de nossas próprias ações ou estados. Em outras palavras, somos passivos, reagindo a forças externas ou a ideias confusas, em vez de agirmos a partir de um conhecimento claro e de nossa própria natureza. Pense na raiva. Ela geralmente surge quando algo externo nos agride ou frustra um desejo. Não escolhemos sentir raiva, ela parece nos acontecer. Essa é uma paixão, porque ela diminui nossa capacidade de raciocinar e agir de forma construtiva. O mesmo vale para o medo, que nos paralisa diante de uma ameaça percebida, ou a tristeza, que nos arrasta para baixo quando perdemos algo ou alguém. Em todos esses casos, nossa capacidade de agir e pensar livremente é reduzida. Spinoza não via as paixões como más moralmente, mas como estados de imperfeição, de menor potência. Ele acreditava que, ao compreendê-las, ao entender suas causas e seus efeitos, podemos nos libertar de seu domínio. A chave está em transformar essas emoções passivas em ações ativas, onde somos a causa de nossos próprios estados e, consequentemente, aumentamos nossa potência de agir e nossa alegria. Ele nos oferece um caminho para sermos menos escravos das circunstâncias e mais senhores de nós mesmos. É comum ouvirmos frases como: controle suas emoções, não deixe a raiva te dominar, ou seja forte. A sociedade nos ensina que, com força de vontade suficiente, podemos simplesmente desligar sentimentos que nos incomodam. Mas, se você já tentou suprimir a raiva, ignorar o medo ou superar a tristeza apenas com um ato de vontade, sabe que raramente funciona. Na verdade, muitas vezes, tentar forçar o controle sobre uma emoção apenas a intensifica ou a empurra para um canto escuro da nossa mente, de onde ela pode ressurgir com mais força. Spinoza nos ajuda a entender por que essa abordagem é, na maioria das vezes, uma ilusão. Para ele, a ideia de que temos um livre-arbítrio absoluto sobre nossas emoções e ações é um erro fundamental. Lembre-se, somos parte da natureza, e como tudo na natureza, somos regidos por leis de causa e efeito. Nossas emoções não são exceções, elas são efeitos de causas específicas, muitas vezes complexas e inconscientes. Pense na metáfora de uma pedra que rola morro abaixo. Ela não escolhe rolar. Ela é impulsionada pela gravidade e pela inclinação do terreno. Se ela tivesse consciência, poderia acreditar que está rolando por sua própria vontade. De forma similar, Spinoza argumenta que muitas das nossas ações e emoções vêm de causas externas que não compreendemos totalmente, ou de ideias confusas que formamos sobre a realidade. Achamos que estamos agindo livremente,
mas na verdade estamos sendo determinados por essas causas. Os homens se julgam livres porque estão conscientes de suas ações, mas ignoram as causas pelas quais são determinados. Baruch Spinoza, Ética. Essa é uma das ideias mais desafiadoras de Spinoza, mas também uma das mais libertadoras. Ele não está dizendo que somos meros autômatos sem esperança. Pelo contrário, ele está nos alertando sobre a ignorância que temos em relação às verdadeiras causas de nossas emoções. Quando não compreendemos por que sentimos o que sentimos, somos passivos, levados pelas ondas emocionais. É como tentar dirigir um carro sem entender como o motor funciona, ou por que ele acelera ou freia. Você pode achar que o controla, mas na verdade está apenas reagindo. Quando a raiva surge, muitas vezes é uma reação a uma ameaça percebida à nossa potência de agir, ou a uma ideia inadequada sobre o que nos aconteceu. O medo pode ser o resultado de uma imagem distorcida do futuro, ou de uma falta de conhecimento sobre uma situação. A tristeza pode vir de uma perda que interpretamos de forma a diminuir nossa própria existência. Em todos esses casos, não somos a causa total da emoção. Somos afetados por algo externo ou por uma ideia confusa dentro de nós. Reconhecer que não somos os donos, no sentido de controladores absolutos, de nossas emoções, mas sim que elas são efeitos de causas, é o primeiro passo para uma verdadeira mudança. Isso tira o peso da culpa e da frustração de tentar forçar algo que não pode ser forçado. Em vez de lutar contra a emoção, Spinoza nos convida a compreendê-la. E a ferramenta mais poderosa para essa compreensão é a razão. É através do conhecimento que passamos de seres passivos a agentes ativos, ganhando uma forma superior de liberdade. Se não somos donos das nossas emoções no sentido de controlá-las pela força de vontade, qual é, então, o caminho para a liberdade emocional segundo Spinoza? A resposta reside no poder da razão e do conhecimento. Para ele, a verdadeira liberdade não é a ausência de determinação, mas sim o estado de ser determinado por nós mesmos, pela nossa própria natureza racional, em vez de ser determinado por causas externas ou por ideias confusas. Imagine uma pessoa que tem medo de falar em público. Enquanto ela não compreende as causas desse medo, talvez experiências passadas, uma baixa autoestima ou a crença equivocada de que precisa da aprovação de todos, ela é uma escrava dessa paixão. O medo a domina. Mas se ela começa a analisar a situação, a raciocinar sobre a origem de seu medo, a entender que a maioria das pessoas não a está julgando ou que a imperfeição é humana, ela começa a transformar essa paixão em uma ação. Ela passa a ser a causa de suas próprias respostas. Spinoza argumenta que uma emoção, no momento em que a compreendemos clara e distintamente, deixa de ser uma paixão e se torna uma ação. Isso não significa que a emoção desaparece. Não é sobre não sentir raiva, medo ou tristeza. É sobre sentir de uma forma diferente, de uma forma que aumenta nossa potência de agir, em vez de diminuí-la. É sobre ter a capacidade de responder conscientemente, em vez de reagir impulsivamente. Uma afecção que é uma paixão cessa de ser uma paixão tão logo formamos dela uma ideia clara e distinta. Baruch Spinoza, Ética. O conhecimento é a chave. Quanto mais compreendemos a natureza de nossas emoções, suas causas, suas conexões com outras ideias e afecções, mais diminuímos seu poder passivo sobre nós. É como acender uma luz em um quarto escuro. Os monstros imaginários que nos assustavam na escuridão revelam-se objetos inofensivos quando iluminados pela razão. Spinoza propõe que devemos buscar o conhecimento adequado, um conhecimento que nos leva a entender as coisas em sua necessidade, em sua conexão com a substância, Deus, natureza. Quando vemos que nossas frustrações e sofrimentos são resultados de leis naturais, e não de caprichos divinos ou de nossa própria falha moral, começamos a aceitar a realidade como ela é. Essa aceitação racional não é resignação passiva,
mas sim uma forma de amor intelectual a Deus natureza, que nos traz uma alegria profunda e duradoura. Pense na raiva. Quando a compreendemos como uma reação a algo que percebemos como uma ameaça à nossa existência, ou um obstáculo à nossa potência, e entendemos que essa ameaça pode ser uma ilusão, ou que podemos responder de outras formas, a raiva perde sua força corrosiva. Podemos então escolher uma resposta mais racional e ativa, que nos leve a um estado de maior alegria e clareza, em vez de nos deixar à mercê de uma explosão destrutiva. A razão para Spinoza não é apenas lógica fria. Ela é o caminho para uma vida mais plena e mais livre, onde nossas emoções não nos arrastam para o sofrimento, mas nos impulsionam para um estado de maior alegria e compreensão. É um convite a olhar para dentro, a investigar as raízes de nossos sentimentos e a nos tornarmos, assim, verdadeiramente mestres de nós mesmos. Agora que entendemos a base do pensamento de Spinoza sobre as paixões e o poder da razão, vamos aplicar essa lente filosófica diretamente às emoções destrutivas mais comuns: a raiva, o medo e a tristeza. Spinoza não oferece curas mágicas, mas sim um caminho para a compreensão profunda que nos leva à liberdade emocional. Raiva. De reação impulsiva à ação consciente. A raiva é uma das paixões mais explosivas e frequentemente destrutivas. Para Spinoza, a raiva é uma tristeza acompanhada da ideia de uma causa externa, ou seja, sentimos dor ou diminuição da nossa potência de agir e atribuímos essa dor a algo ou alguém fora de nós. É uma resposta a uma percepção de injustiça, obstáculo ou ataque. Na prática spinozana, quando a raiva surge, o primeiro passo é não reprimi-la, mas sim investigá-la. Pergunte a si mesmo: qual é a causa real dessa raiva? É algo externo ou uma interpretação que estou fazendo? Que ideia inadequada estou tendo sobre a situação ou sobre a pessoa que me causou essa raiva? Estou atribuindo malícia onde há apenas ignorância ou acaso? Minha potência de agir está realmente sendo diminuída de forma irreparável? Ou estou reagindo de forma exagerada? Ao compreender que a raiva é uma resposta determinada por causas e não uma falha moral ou algo a ser punido, você pode começar a desmantelar seu poder. Você percebe que a verdadeira liberdade não está em não sentir raiva, mas em não ser dominado por ela. Ao invés de explodir, você pode escolher uma resposta mais racional, que beneficie sua própria existência e não a diminua. Medo. De paralisia à prudência racional. O medo é uma tristeza acompanhada da ideia de uma causa futura e incerta. É a antecipação de um mal que nos paralisa e nos impede de agir. Seja o medo do fracasso, do desconhecido ou da rejeição, ele nos impede de explorar nosso potencial. A abordagem spinozana para o medo é, novamente, o conhecimento. Qual é a causa exata desse medo? É uma ameaça real ou uma fantasia criada pela minha mente? Quão provável é que o mal que temo realmente aconteça? Estou exagerando os riscos? Mesmo que aconteça, qual seria o pior cenário e como eu poderia lidar com ele? Ao submeter o medo à razão, você o transforma. Em vez de ser uma paixão que o paralisa, ele pode se tornar uma prudência racional. Você avalia os riscos objetivamente, toma as precauções necessárias e age com base no conhecimento, não na emoção cega. O medo não desaparece, mas sua natureza muda, de um inimigo que o domina para uma informação útil que o guia. Tristeza, de peso insuportável, a compreensão da necessidade. A tristeza é uma diminuição da nossa potência de agir. Ela pode ser causada por uma perda, uma decepção ou a percepção de uma deficiência em nós mesmos ou no mundo. É uma emoção que drena nossa energia e nos puxa para baixo. Para Spinoza, a tristeza é um sinal de que estamos em um estado de menor perfeição. Para lidar com ela, o caminho é a compreensão da necessidade. Qual é a causa dessa tristeza? É algo que eu posso mudar ou é parte da ordem necessária da natureza?
Estou me apegando a uma ideia inadequada de como as coisas deveriam ser, em vez de aceitar como elas são. Como essa experiência se encaixa na totalidade da minha vida, ou da natureza? Ao entender que certas perdas e frustrações são inevitáveis e fazem parte da ordem necessária do universo, da substância, a tristeza se transforma. Não é sobre reprimir o luto ou a dor, mas sobre transcendê-los através da compreensão. Quando você aceita a necessidade de algo, a tristeza ligada à sua resistência a essa necessidade diminui. Você passa de um estado de passividade, onde a tristeza o consome, para um estado de aceitação ativa, onde a tristeza é compreendida como parte da vida, permitindo que você retome sua potência de agir em outras áreas. Em essência, Spinoza nos convida a sermos cientistas das nossas próprias emoções, observar, analisar e compreender, em vez de simplesmente reagir. É um caminho árduo, mas que promete a verdadeira liberdade e uma alegria que não depende das flutuações do mundo externo. Entender a teoria de Spinoza sobre as paixões é um grande passo. Mas como podemos aplicar isso no nosso dia a dia para conquistar a liberdade emocional? A filosofia spinozana não é apenas para intelectuais. Ela oferece um manual prático para a vida. Aqui estão algumas dicas baseadas nas ideias de Spinoza para transformar a forma como você lida com a raiva, o medo e a tristeza. 1. Torne-se um cientista das suas emoções. A arte da análise racional. Quando uma emoção destrutiva surgir, não a ignore ou a reprima. Em vez disso, adote uma postura de observador curioso, quase um cientista. Spinoza nos ensina que toda emoção tem uma causa. Observe a emoção sem julgamento. Sinta a raiva, o medo ou a tristeza, mas não se identifique com ela. Reconheça que ela está presente. Investigue as causas. Pergunte: o que desencadeou isso? Qual foi o evento ou o pensamento que a precedeu? Vá além da superfície. Se você está com raiva do trânsito, a causa real é o trânsito ou a frustração de uma expectativa não cumprida? Identifique ideias inadequadas. Muitas paixões vêm de ideias confusas ou parciais. Por exemplo, a tristeza por uma perda pode vir da ideia inadequada de que algo era seu para sempre. A raiva pode vir da ideia de que as pessoas deveriam agir de certa forma. Tente ver a situação de forma mais ampla, compreendendo as conexões de causa e efeito e a necessidade de certas ocorrências na realidade. 2. Aumente sua potência de agir. Busque conhecimento e compreensão para Spinoza. A alegria e a liberdade vêm do aumento da nossa potência de agir, capacidade de existir e agir plenamente, e da nossa compreensão. Busque conhecimento adequado. Leia, estude, aprenda. Quanto mais você entende o mundo e a si mesmo, menos sujeito você estará a ideias inadequadas que geram paixões. Por exemplo, se o seu medo é de algo específico, pesquise sobre ele. O conhecimento dissipa a escuridão da ignorância. Conecte-se com a natureza, Deus. Para Spinoza, isso significa compreender a ordem necessária do universo. Aceitar que nem tudo está sob nosso controle é libertador. Se algo é uma fatalidade natural, a resistência apenas aumenta a dor. A aceitação racional não é passividade, mas sabedoria. Pratique o amor intelectual a Deus. Isso não é religiosidade, mas uma profunda aceitação e alegria ao compreender a ordem do universo. Quanto mais você entende as leis que regem a existência, mais sereno você se torna. 3. Transforme paixões em ações. A resposta racional. O objetivo não é suprimir as emoções, mas transformá-las. Uma paixão se torna uma ação quando a compreendemos clara e distintamente. Responda. Não reaja. Em vez de reagir impulsivamente à raiva, ao medo ou à tristeza, pause. Use a razão para formular uma resposta que seja benéfica para você e para os outros. Por exemplo, em vez de gritar de raiva, você pode expressar sua frustração de forma calma e assertiva, ou até mesmo decidir que a situação
não merece sua energia. Foque no que está no seu poder. Spinoza nos lembra que somos livres na medida em que agimos a partir da nossa própria natureza. Concentre-se nas suas ações, nos seus pensamentos e na sua compreensão, em vez de tentar controlar o incontrolável, as ações dos outros, o passado, o futuro incerto. Cultive emoções ativas. Busque atividades que aumentem sua potência de agir. Aprender algo novo, ajudar os outros, criar arte, praticar exercícios. Essas ações geram alegria, uma emoção ativa, que é o aumento da sua perfeição e da sua capacidade de ser. Aplicar Spinoza é um exercício contínuo de autoconhecimento e razão. Não é fácil, mas cada passo nessa jornada de compreensão o aproxima de uma vida onde você é o autor da sua própria história, e não um mero espectador à mercê das suas emoções. Mesmo com a sabedoria de Spinoza em mãos, é fácil cair nas armadilhas que nos mantêm presos às paixões destrutivas. Reconhecer esses erros comuns é crucial para evitá-los e avançar em nossa jornada rumo à liberdade emocional. Spinoza nos ensina que a ignorância é a raiz do nosso sofrimento. E é essa ignorância que se manifesta em certas atitudes e crenças. 1. A ilusão do livre-arbítrio absoluto, acreditando no controle total. Um dos maiores equívocos é a crença de que podemos simplesmente escolher não sentir certas emoções. Como vimos no capítulo 3, Spinoza argumenta que somos determinados por causas. A ideia de que somos donos absolutos das nossas emoções pode nos levar à repressão. Tentar empurrar a raiva ou a tristeza para debaixo do tapete. Isso não faz a emoção desaparecer, apenas a torna mais forte ou a manifesta de outras formas. Culpa e julgamento. Sentir-se culpado ou fraco por experimentar emoções negativas. Essa culpa adiciona mais sofrimento à emoção original, criando um ciclo vicioso. Spinoza nos convida a entender a emoção como um efeito, sem julgamento moral. 2. Buscar a felicidade no exterior. A armadilha dos desejos transitórios. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos incentiva a buscar a felicidade em coisas externas. Um novo gadget, um parceiro ideal, o reconhecimento social. Para Spinoza, essa é uma busca fadada à insatisfação. Dependência externa. Quando nossa alegria depende de algo fora de nós, estamos à mercê das flutuações do mundo. Se a fonte externa se esvai, nossa alegria se transforma em tristeza. Ciclo de desejo e vazio. Como Spinoza sugeriria, o desejo por objetos externos é insaciável. Satisfazemos um e logo o outro surge, perpetuando o vazio existencial que tentamos preencher. A verdadeira alegria, para ele, é um aumento da nossa própria potência, que vem do conhecimento interno. 3. Falta de autoanálise e raciocínio, permanecendo na escuridão da ignorância. Muitas vezes preferimos fugir das emoções desconfortáveis em vez de enfrentá-las com a razão. Isso nos mantém presos na passividade spinozana, reatividade em vez de ação. Sem a análise racional das causas de nossas emoções, continuamos reagindo impulsivamente. A raiva explode, o medo paralisa, a tristeza consome, porque não entendemos sua mecânica interna. Ideias inadequadas. Continuamos operando com percepções distorcidas da realidade. Atribuímos culpas erradas, superestimamos ameaças, lamentamos perdas inevitáveis. Tudo por falta de um conhecimento adequado sobre a ordem do universo e a nossa própria natureza. 4. Aversão à necessidade e aceitação. Resistindo ao que é Spinoza nos lembra que somos parte de um universo regido por leis necessárias. Muitas das nossas tristezas e frustrações vêm da nossa resistência a essa necessidade. Lutar contra o inevitável. Perdas, mudanças e até a morte são partes inerentes da existência. Resistir a esses fatos da natureza só intensifica o sofrimento. A aceitação racional do que não pode ser mudado é um passo crucial para a paz. Focar no que não temos controle.
Gastamos energia mental e emocional tentando mudar o que está fora do nosso poder, em vez de focar no que podemos controlar, nossa própria compreensão e nossas ações. Ao entender esses erros, podemos conscientemente desviar do caminho que nos leva à servidão emocional. A liberdade, segundo Spinoza, não é uma ausência de leis, mas a compreensão e a conformidade inteligente com elas. É um convite à vigilância constante e à aplicação da razão como nossa maior ferramenta para a alegria duradoura. Chegamos ao cerne da filosofia de Baruch Spinoza sobre as emoções, o caminho para a alegria e a verdadeira liberdade. Ele não nos promete uma vida sem desafios ou sem perdas, mas nos oferece uma maneira de navegar pelo caos da existência com uma serenidade profunda. A alegria spinozana não é a euforia passageira que depende de conquistas externas. É um estado de aumento da nossa potência de agir, uma expansão da nossa própria perfeição, que nasce do conhecimento adequado e da compreensão racional do universo. A felicidade não é o prêmio da virtude, mas a própria virtude. Baruch Spinoza, Ética. Essa frase resume muito do que Spinoza nos ensina. A virtude não é algo que fazemos para sermos recompensados com a felicidade. A própria busca pela compreensão, pela razão e pelo autoconhecimento é a felicidade. Quando entendemos as causas de nossas paixões, quando vemos a necessidade que rege a natureza, quando percebemos que somos parte de algo maior e que nossas emoções não são caprichos, mas efeitos de leis universais, nossa mente se liberta. Imaginemos o contraste. Por um lado, temos a pessoa dominada pela raiva, vivendo em um ciclo de explosões e arrependimentos, sempre à mercê das provocações externas. Por outro, a pessoa que, ao compreender a natureza da raiva e suas causas, escolhe responder com clareza e racionalidade, preservando sua paz interior e sua potência de agir. O mesmo vale para o medo que paralisa ou a tristeza que consome. Ao invés de sermos arrastados por essas marés emocionais, Spinoza nos convida a sermos os navegadores conscientes do nosso próprio ser. A liberdade emocional para Spinoza não é a ausência de emoções, mas a capacidade de agir ativamente a partir da razão, em vez de reagir passivamente às influências externas ou a ideias inadequadas. É viver a partir da sua própria essência, da sua própria natureza, aumentando sua capacidade de compreender, de amar, de criar. Essa é a verdadeira alegria, um estado de contentamento que não pode ser tirado por circunstâncias externas, porque ele reside na sua compreensão interna. Então, o que podemos levar dessa jornada spinozana? Primeiro, que o sofrimento causado por emoções destrutivas, como a raiva, o medo e a tristeza, muitas vezes surge da nossa ignorância sobre suas verdadeiras causas e sobre a ordem necessária do universo. Segundo, que o caminho para a liberdade não está na supressão, mas na compreensão profunda dessas paixões através da razão. E, finalmente, que a felicidade duradoura é um subproduto de viver uma vida guiada pelo conhecimento, aumentando continuamente nossa potência de agir e nossa alegria. E você, está pronto para desvendar as paixões que te prendem e trilhar o caminho spinozano para a verdadeira liberdade? Comece hoje a observar suas emoções, a investigar suas causas e a cultivar o conhecimento. Deixe nos comentários qual paixão você sente que mais te desafia e como as ideias de Spinoza te ajudam a encará-la. Se você se sentiu inspirado por esta reflexão, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhá-lo com alguém que também busca a liberdade emocional.